Bueno, para mí es un privilegio. La verdad, Madrid es una ciudad que la conozco muy bien. Mi primera galería es de Madrid, Elba Benítez, desde 2005 que colaboramos. Y es una ciudad donde he venido mucho. Así que para mí tiene una simbología muy importante hacer mi mayor intervención en la ciudad y para más en un espacio como el Palacio de Cristal. Así que para mí es un proyecto que tem uma grande carga histórica, portanto, há uma grande carga de investigação sobre o Palácio, sobre a exposição de Filipinas também, e queria ser um projeto que fosse um ato de resistência. Portanto, um projeto que tenta falar de coisas que eu penso que estão um pouco desaparecendo. A ideia do sencillo, a ideia do espiritual, a ideia deste plano mais introspectivo, a ideia mais da filosofia. Bueno, queria que fosse um projeto que invita a gente a vir e a ter uma experiência física neste local. Também é um projeto que hace uma homenagem a esse conceito de nomadismo. Portanto, é uma homenagem a todos aqueles que são obrigados a deixar suas casas, obrigados a deixar seus países e obrigados a serem refugiados por uma questão de sobrevivência, que é algo que também me ha passado a mim com a minha família. Portanto, a gente quando se vai porque necessita sobreviver, por situações dramáticas. E eu queria que este projeto fosse realmente um grito sobre essa causa, de alguma maneira. Aqui em Madrid também é um projeto que eu, na minha investigação, falava do bairro das Anjúrias, o antigo bairro das Anjúrias, que estava ali ao pé de Toledo, que era uma espécie de chabolismo que havia em Madrid. Pero também que essa precariedade continua a existir em bairros como La Cañada Real. Portanto, La Cañada Real é um bairro que existe e é onde os detritos da cidade são postos allá e é onde também vive gente allá. Portanto, o Palácio Real é real e a Cañada Real também é real. Portanto, este é um projeto que habla da precariedade. Mas não é só uma precariedade periférica ou subúrbia, é uma precariedade, habla da precariedade também espiritual, a precariedade da sociedade onde vivemos hoje em dia, que temos uma sensação que é uma sociedade que está se desmoronando, de alguma maneira assim, e este projeto faz uma reflexão sobre isso. Também, em questões históricas, este palácio, que é maravilhoso, considera que é uma arquitetura fracasso, porque em sua origem era um espaço para ter plantas e nunca ha funcionado. Portanto, essa coisa de fracasso me interessa e por isso é um projeto site-específico, portanto, é um projeto que quase como uma planta, não é que eu tenha traído uma obra para aqui e eu criei esta obra no lugar. Então, cresce como uma planta com essas conotações históricas. Portanto, eu he recorrido às hojas em outono do Jardim Botânico de Madrid, he traído para este projeto, he coberto todas essas paredes com as plantas do Jardim Botânico e las he pintado. Eu que tenho uma formação de pintor, eu penso que a minha maneira de trabalhar o espaço continua a ser de um pintor, porque a pintura pode ser algo muito complexo, digamos assim, e esta monumentalidade é muito importante. Portanto, é uma arquitetura dentro de outra arquitetura e são duas arquiteturas do palácio. É uma arquitetura industrial, simboliza o mais tecnológico da época, e este projeto é uma espécie de projeção futura de algo, não? É quase uma maqueta da escala 1 por 1, pero que quer ter essas características muito opostas do que significa essa extravagância e este desejo selvagem, digamos assim, da sociedade onde vivemos hoje em dia. Não é só pelo que está acontecendo em Ucrânia, mas também em muitas outras situações. Portanto, este projeto quer falar do outro, do sencillo, do invisível, do que não se quer ver. É uma obra performativa, portanto é uma obra que está em transformação. No meio do processo, provavelmente em julho, lá vou a desconstruir parte da obra. Portanto é uma obra que está viva como os pájaros, está viva como as plantas, a natureza, e é uma obra que habla do dentro e fora. Portanto é uma obra que está llena de reflejos. Um dos aspectos importantes também deste projeto era me apropriar dos reflejos da arquitetura e da natureza que se põe a refletir na arquitetura desta monumentalidade. E sendo uma obra que faz um encapé a esta fobia que temos
de quedar amnésicos. Portanto, nós outros temos essa obsessão para com o eterno, essa obsessão para preservar, conservar, porque temos medo de quedar amnésicos. E este projeto habla precisamente disso, que é acepta a fragilidade, acepta a precariedade e acepta isso de uma maneira que é muito natural e que hace parte um pouco do ecossistema onde vivimos. Eu sou português, na verdade minha madre era vinda de Angola quando, depois do 25 de Abril em Portugal perde as colónias, portanto em Angola rebenta a guerra civil e no meio deste caos, através de um ponto aéreo com a Cruz Roja, muita gente portugueses pero também angolanos ligam a Portugal, e assim ligou minha madre. Ligou embaraçada de mim, portanto, eu que tenho esta obsessão com a arquitetura, eu penso que minha primeira casa ha sido uma mulher. Portanto, a primeira casa de todos os outros, eu penso que é a barriga de uma mulher, o ventre, que é um espaço vivo, que é um espaço orgânico, é um espaço que tem sentimento. Eu acho que é uma metáfora muito importante para podermos questionar e falar da ideia de arquitetura. Portanto, minha madre liga, analfabeta, liga um país completamente distinto de onde vinha ela, e aí nasci eu. Portanto, o Carlos Bunga é alguém que nasceu em Portugal, estudei em Portugal. Minha formação de artista, eu tenho uma formação de pintor na universidade, não começou quando fui para a universidade, mas eu penso que nossa formação de qualquer um de nós outros está relacionada com um processo de vida. Portanto, este drama dentro da barriga, que é um espaço protegido, com toda a violência que havia no espaço exterior, é importante para mim. O modo como eu cresci, tudo isso me foi desarrollado e me foi a ser o que sou hoje, o Carlos Bunga. Portanto, vivi em muitas casas, tenho essa conotação de viver em muitas casas. Nesta exposição temos uma figura que sempre divulguei, que são os nómadas, que são uns corpos com meio, as mãos e os pés são meio um animal, pero as casas são substituídas, a cabeça é substituída por uma casa. Portanto, aquela é uma casa social, pré-fabricada, onde é vivido. Pero esse ninho não é que só representa-me a mim, o ninho representa o futuro. Portanto, está numa posição que está mirando assim a ventana aberta e quer ser uma homenagem toda esta gente que é nómada, porque nós outros vivemos numa sociedade também que é nómada. Portanto, eu considero que numa sociedade tão tecnológica como hoje, do virtual, da internet, quanto mais avança a tecnologia, maior nostalgia temos nós outros. Portanto, eu penso que a tecnologia é importante, mas não é menos importante, eu acho que é fulcrar a ideia de poder transformar com as mãos, tocar, porque eu penso que isso tem uma componente importante no desenvolvimento do cérebro com tua maturidade. Portanto, é importante a ideia de tocar com as mãos, a ser minha maneira de trabalhar é um processo muito mental, não trabalho nem com maquetas nem dibujos, portanto há um conceito e há uma ideia, portanto o espaço é meu estúdio de trabalho e desenvolvo esta peça aqui, venho eu com os materiais que pido para ter aqui, com a equipe que me dá suporte, portanto é uma obra realmente site-specific e onde eu penso que é como um templo dentro de outro templo, digamos assim, pero que é uma obra que realmente quer invitar a gente a estar na obra. E quando nós outros estamos na obra, temos uma experiência que é subjetiva. São obras que têm uma componente abstrata e tu, com a tua subjetividade, podes interpretá-la como queres, caminhando, girando-te. É uma obra completamente aberta às interpretações.